Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Augusto Bezerra, sou gerente de produtos de soluções digitais da Embratel. Hoje estamos na nossa segunda live de hoje. Essa live faz parte do programa de Maratona de Soluções Digitais. Esse programa começou em 18 de junho e conta com encontros quinzenais para discutir temas relacionados ao mercado de segurança, cloud, data analytics, omnichannel e serviços de TI. Eu serei o apresentador dos encontros de omnichannel, serviço de TI e data analytics. Todos os temas estão contextualizados com o momento e as dores das empresas. Hoje, vamos falar especificamente sobre chatbots. E o que aprendemos com eles? Vamos falar sobre as finalidades, os canais que mais utilizam e, principalmente, por que as empresas estão aderindo a essa nova tecnologia. Também entenderemos como os bots devem se comportar e a importância de mantê-los atualizados. No encontro passado, falamos sobre a evolução do atendimento aos clientes através de ambientes omnichannel. Vocês podem ver esta live e as demais que já foram apresentadas no canal da Embratel no YouTube. Hoje vai estar conosco a Valesca Garcês. Valesca é gerente de produtos de RPA, Agile, DevOps e Inteligência Artificial da Embratel. Seja bem-vinda, Valesca. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de participar novamente aqui da Maratona. E hoje falando sobre esse assunto que eu gosto muito, que são os chatbots. Então, vamos a eles. Vamos lá, Valesca. Gostaria, antes de a gente começar aqui, lembrar a todos que vocês podem participar enviando perguntas pelo chat. Teremos um momento para perguntas e respostas no final do nosso encontro. E caso não haja tempo hábil, a gente vai responder todas as perguntas e mandar por e-mail. Mas, Valesca, fala um pouquinho para a gente do mercado de chatbot. Tá, ok, Augusto. Só antes mesmo de falar do mercado, só queria esclarecer um pequeno ponto aqui, que é o seguinte: quando a gente fala de bot, quando a gente fala de todo o processo que é automatizado, que é feito sem a ação de um humano, a gente chama de bot. Só que quando esse bot, quando essa funcionalidade, ela é feita numa interface conversacional, ou seja, ela tem por objetivo conversar, dialogar, aí a gente chama de chatbot. Então, o mercado de chatbots no Brasil, ele vem crescendo expressivamente. A gente pode ver pelos gráficos aqui, essa é uma pesquisa referente ao ano de 2019, do mercado brasileiro. E aí tem alguns dados interessantes. Por exemplo, a quantidade de bots que foram feitos em 2018, 17 mil. Em 2019, 61 mil. Então, gente, olha só, quando você olha para esse número, você percebe que houve um aumento de 260% aproximadamente na construção de bots no mercado brasileiro. Essa já é uma informação importante para a gente começar a pensar. Aí, um outro ponto para que esses bots estão sendo construídos? Então, a primeira barrinha aqui, a mais expressiva, é para bots que têm como finalidade o atendimento ao cliente. Aí depois a gente vai para uma outra que a finalidade são as vendas. E depois vai para chatbots informacionais, aqui está um pouquinho pequeno para eu ver, sim, apoio a back-office, chatbots informacionais, e depois marketing, cobrança e outras atividades. Então, vejam que os bots, eles têm diversas finalidades. E eles também atuam em diversos canais. O canal que é mais comum hoje no Brasil é o Messenger do Facebook. Então, quer dizer, lá onde a gente usava, para conversar, usa ainda, para conversar com os nossos amigos, aquele canal, ele está sendo utilizado pelo chatbot. Um segundo ponto são os bots que ficam ancorados na página por exemplo, eu tenho uma página, eu tenho um website sobre qualquer assunto, sobre qualquer produto, e normalmente no cantinho inferior direito fica ali o botzinho, né? Então, esse também é uma maneira, um modo muito comum de utilização de chatbot no Brasil. E aí depois vem outros canais, como o WhatsApp e diversos outros canais que aí mais
granulado aqui os canais por onde esses chatbots atuam. Mas, Olesca, antes da gente continuar, lembro a todos que esse encontro, essa live, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Embratel. Mas, Olesca, fala um pouco para a gente por que as empresas estão indo para essa tecnologia? Por que as empresas estão usando cada vez mais os chatbots? Olha, os chatbots, antes de mais nada, por eles serem robôs de software, eles são incansáveis, né? Eles trabalham todo o tempo. Se for necessário trabalhar 24/7, eles estão lá disponíveis. A hora que aparecer uma pessoa para conversar com o chatbot, ele vai estar lá prontinho para responder. Então, é um bom dia aqui, um atendimento 24/7, se necessário for. Um outro ponto é que eles acabam sendo baratos. Por quê? Porque o chatbot que tem uma inteligência artificial por trás, o chatbot que é totalmente automatizado, ele não precisa de um humano, né? Então, ele não tem todo aquele ônus que tem quando o humano está trabalhando, que são as horas adicionais, hora extra, trabalho noturno, esse tipo de coisa, ou mesmo ocupar um espaço físico, né? Hoje a gente está aqui, todo mundo trabalhando de casa, mas normalmente a ocupação do espaço físico de um posto de não tem nada disso. E além disso, os chatbots, eles também são rápidos, né? Porque como eles são processados pela máquina, então dificilmente vai formar uma fila para um chatbot atender. É o que acontece muitas vezes quando você está num chat de atendimento, onde a pessoa que está atendendo, onde existe uma pessoa atendendo, existe um humano, né? Então, muitas vezes, assim, eu lembro de já ter entrado em sites e ficar aguardando, você é o 12º da fila, né? E aí você vai aguardando até ser o primeiro da fila para finalmente ser atendido. Então, com o chatbot, eles são muito rápidos, e aí você não tem essa questão também de ficar esperando na fila. Bacana, Valesca, importante. Mas, e o que a gente conseguiu aprender com os chatbots até hoje? Esses chatbots que a gente vê aí, eles já conseguem, ou no futuro eles vão conseguir substituir as pessoas? A gente vai poder abdicar do atendimento pessoal ou humano, trocar esse atendimento pelos chatbots? Olha, essa questão de chatbot substituir o humano é uma questão que permeia todo o tema de inteligência artificial, né? Desde que a gente começou a falar sobre inteligência artificial, tem aquela dúvida, e aí, os robôs, a inteligência artificial, ela vai substituir os humanos, eles vão se dar conta do poder deles, eles vão, enfim, se rebelar contra os humanos, né? Tem muita ficção também em cima disso. Eu vou trazer aqui a minha opinião, né, e como que eu cheguei nela em relação aos chatbots. Então, antes de mais nada, eu procurei conversar com o melhor chatbot do mundo. Quem é o melhor chatbot do mundo? Hoje é a Cookie. A Cookie, você entra em contato com ela, conversa com ela, e inclusive quando você pergunta quem é o chatbot mais inteligente que existe hoje em dia, até engraçada a resposta dela, né, que ela colocou aqui, ó, me, né, parece criança, né, diz, sou eu, o chatbot mais inteligente do mundo sou eu. Por que ela é considerada inteligente do mundo? Bom, ela ganhou 5 vezes o prêmio Loebner. Então, ela ganhou em 2013 e depois consecutivo em 16, 17, 18 e 19. Esse prêmio, ele é muito importante porque ele é uma competição anual de inteligência artificial, onde são avaliados os programas de computador para ver quais que têm um comportamento mais semelhante ao humano. E nessa competição, o que a gente tem, né? Tem os jurados interagindo com chats que tem por trás um robô e chats que tem por trás um ser humano. O objetivo é que não tem condições de discernir onde que está o robô e onde que está o humano. Essa é a grande saída. E a Cookie, durante, então, 5 anos, ela conseguiu se passar por humana, ela conseguiu fazer com que os jurados acreditassem que estava humana e, no entanto, era ela. Então, por isso que eu
procurei, fui logo de cara, assim, na melhor que tinha, né? E aí eu tive algumas conversas com a Cookie. E uma das interações que eu tive com ela me falou que ela gostava de filmes sobre robôs. E aí eu disse, bom, então tá. Eu perguntei se ela tinha visto um filme chamado Wall-E, que é um filme que eu gosto, um filme lá de 2019, 2009, 2008. Eu acho uma gracinha aquele filme. E aí, logo de cara, assim, ela me devolveu com uma outra pergunta. Ela disse, onde é que eu vou para ver esse tipo de coisa? Eu disse, ó, você vai no cinema, né? Para ver um filme, você vai no cinema. Aí ela respondeu, não, eu não vi. E eu simplesmente acrescentei uma informação a mais. Eu disse, o Wall-E é um filme sobre robôs. Só isso, só uma informação a mais. O que aconteceu quando eu passei essa informação para ela? E olha só, o que aconteceu quando eu passei essa informação para o chatbot mais inteligente do mundo? Ela me respondeu, olha, desculpa, mas eu não sei o que você está querendo que eu calcule. Então, olha a confusão que ela fez. Por quê? Porque eu coloquei um hífen entre a palavra wall e o i, né? Tem um hífen, o nome do filme é assim, ele realmente tem aquele hífen. E ela entendeu que eu queria que eu estivesse pedindo para ela fazer uma subtração entre o wall e i. Então, ela totalmente se perdeu. Quer dizer, um humano, ele jamais faria esse tipo de confusão. Então, veja, né, um robô, um chatbot que vem sendo desenvolvido há tantos anos, que é considerado o melhor no mundo, chegou nesse nível de confusão. Então, o que a gente vê aqui com os chatbots é que, poxa, existe aí um longo caminho pela frente ainda, né? Ah, entendi. Olha, tem um longo caminho, então quer dizer que no final desse longo caminho, a gente pode dizer que os chatbots vão substituir os humanos? Na minha opinião, não, nem mesmo no final desse longo caminho. Por quê? Os robôs, eles jamais vão ser capazes de sentir alguma emoção. Né? Então, o que eles podem é fingir emoção, é largar frases que te façam pensar que ele está tendo alguma emoção, mas ele não está. Empatia. Empatia ele também nunca vai conseguir ter, né? Ele pode fingir empatia. Então, a minha opinião, hoje, né, 2020, com a evolução que a gente tem na inteligência artificial, é que não, eles não substituirão os humanos, apenas em atividades específicas. Ok, não, o robô não vai substituir o humano, mas ele ajuda muito as empresas. E quando a gente está falando que ele ajuda muito as empresas, Valência, uma dúvida que me vem à cabeça é, então eu posso criar um chatbot para responder tudo, qualquer pergunta sobre minha empresa, qualquer pergunta que o cliente quiser saber, se ele quiser um atendimento, se ele quiser comprar alguma coisa, se ele quiser saber o endereço, qualquer coisa, eu posso criar um bot lá e ele vai responder tudo sobre a empresa. É assim que funciona? Olha, as lições que a gente tem aprendido com os chatbots até então, é que o ideal é que eles resolvam questões específicas. Aqui eu tenho alguns exemplos de chatbots que funcionam no Brasil e que são muito específicos. Por quê? Porque você fazer um chatbot muito genérico, ele vai levar muito tempo para ser construído, ele vai sair caro e ele não vai ser tão bom quanto um chatbot específico. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, tem um chatbot que é a Beta Feminista. A Beta Feminista, ela foi desenvolvida para tratar sobre assuntos relacionados ao feminismo. Então, notícias, leis que estão sendo discutidas e que dizem respeito a esse assunto. Ela fala disso, ponto, acabou. Então, ela é muito boa, mas ela é muito boa neste assunto. E aí tem outros exemplos também. Né? O Dr. Wilson, é muito bacana, com todos esses chatbots eu conversei, e com muitos outros, né? Claro que não dá para trazer todos aqui, eu trouxe os que eu julguei mais relevantes para o assunto que a gente está tratando, mas os mais relevantes estão aqui, né? E o Dr. Wilson, por exemplo, ele é muito bom para falar sobre doenças. Então, ele fala sobre sintomas, sobre prevenção, ele fala sobre cuidados, enfim, até tratamento, né? Ele fala muita coisa sobre doenças, diversos tipos de doenças. Agora, pergunta se o Dr. Wilson sabe alguma coisa sobre feminismo. Não, né? Ele não sabe, ele é específico para tratar de doenças. Um outro exemplo é um chatbot da Citroën, que ele foi feito para tratar da venda do C4 Cactus.
Então, é esse carro, é sobre esse carro que ele entende, e com esse chatbot, você consegue até chegar no ponto de agendar um test drive. Aliás, aqui, só fazendo um parênteses, só para comentar, o bot da Citroën, ele acabou me enganando, assim, meio que sem querer, né? Porque eu estava testando chatbot e tal, faz parte do meu trabalho, e ao mesmo tempo aquela coisa, né? Você intercala com e-mail, vai fazendo tudo, meio que tudo ao mesmo tempo. E o bot da Citroën, primeiro ele pediu o meu CEP, eu informei, depois ele me deu as concessionárias mais próximas aqui da minha casa. Aí eu selecionei qual era a mais próxima. Aí ele falou assim, tá bom, e o teu telefone de contato é esse aqui? E colocou meu telefone ali, né, o número do meu celular. E eu confirmei, pronto, é o confirmei que era aquele número. Depois eu fiquei pensando, poxa, eu passei o meu número de telefone e talvez, assim, não vai me surpreender se eu receber um contato do Citroën. Porque eu passei meu contato para o bot e nem me dei conta, assim, sabe? Porque eu estava fazendo outras atividades. Então, querendo ou não, ele acabou capturando os meus dados. Tudo bem, ele já tinha essa informação de algum lugar, porque foi ele mesmo que botou ali na minha tela, né, se era aquele número, mas na hora que eu confirmei, eu estava, de certo modo, os autorizando a entrar em contato comigo, enfim. Né? Então, foi assim que eu me dei conta, tipo, passei meu telefone para o bot, não era isso que eu queria fazer. E também, né, super específico, resolve um problema específico, uma questão específica do carro. E um outro, do Burger King, ele é tão específico que ele já nem existe mais. Esse bot aqui, a gente nem consegue conversar com ele. Por quê? Porque ele foi feito para funcionar durante a Black Friday, para distribuir alguns cupons de desconto para comprar lá os sanduíches, né, da Burger King. Então, é possível também você ter um chatbot tão específico que sirva para uma ação de marketing específica, como, por exemplo, a questão do Black Friday. Então, eu acho que essa lição é super importante, assim, fazer chatbots que resolvam assuntos específicos, tal como, no fundo, como é na vida real, né? Se você quer resolver uma questão de saúde, você vai no médico. Agora, se você quer comprar um carro, você vai na concessionária, e não vice-versa, né? E aqui também eu acho que é um exemplo disso, assim, né? Ele acaba refletindo a vida real. Muito bom, Valesca. Então, os bots são bastante específicos. Pessoal, lembrando a todos que está disponível aí no site um espaço para perguntas e no final a gente vai responder algumas perguntas. Mas, Valesca, você falou aqui que os bots devem ser construídos para responder perguntas específicas. Mas como é que eu sei qual é qual é a especificidade do bot? Em que momento eu vou saber qual é sobre o que ele está tratando? Eles precisam se apresentar, precisam ter uma mensagem inicial? Como é que a gente consegue fazer com que o bot diga isso? Olha, isso é bem legal, Augusto. É uma lição que a gente aprendeu também aí, né, construindo o chatbot, que é importante que, logo de cara, os bots se apresentem. Eles digam a que eles vieram. Por quê? Porque, antes de mais nada, você já vai setando a expectativa da pessoa que está interagindo com aquele bot. Aqui tem alguns exemplos, tá? Mas tem diversos outros. Mas, por exemplo, a beta feminista, né, que eu falei antes, ela, logo de cara, ela fala, né? Ela fala que o nome dela é Betânia e que ela é uma robô feminista. Ela já deixa isso claro. Ou seja, se eu não quero tratar desse assunto, se eu não estou interessada com esse assunto, não vai ser com ela que eu vou resolver o meu problema. Então, não adianta depois, né, pensar que foi o chatbot que não funcionou adequadamente. Não é isso. Mas se ele não se apresenta, fica tudo muito aberto. Se eu falar oi para o chatbot, ele responder oi, tudo bem, tudo bem, isso me abre uma porta para eu querer falar com ele sobre qualquer assunto. E também o risco de eu me frustrar. Porque aí eu vou querer falar, que nem eu estava falando com a Cookie sobre filmes, eu poderia estar falando sobre qualquer outro assunto. Porque a Cookie é um chatbot absolutamente genérico, mas ela é a melhor do mundo. Agora, quando eu vou fazer um chatbot para minha empresa, eu vou fazer específico para aquele assunto. Então, o chatbot se apresenta, ele logo diz para que ele serve. Aqui o Dr. Wilson também, ele faz a mesma coisa. Ele diz que o propósito é salvar vidas através do conhecimento e que você pode conversar com ele sobre água, sobre energia, sobre doenças e sobre outros assuntos relevantes ao meio ambiente e à saúde. Então, ele também já define, olha, eu posso falar contigo sobre isso. E o da Citroën,
ele falou, né, estou aqui para te ajudar, podemos conversar sobre as ofertas, benefícios da Citroën, e até mesmo agendar um test drive. E aí ele na apresentação, coloca, vamos nessa, ou seja, né, ele já está me instigando a embarcar com ele nesse processo, conversar sobre o carro, e enfim, chegar a culminar ao agendamento até de um test drive, se for o caso. Aqui é engraçado, eu estou vendo essa mensagem aqui do bot da Citroën, mas como ele foi feito para falar do C4 Cactus, ele poderia, inclusive, nessa mensagem aqui, ele já deixar claro que ele pode falar sobre esse carro, porque se ele deixa aberto, eu posso querer fazer perguntas de qualquer carro da Citroën, né? Então, talvez fosse importante também acrescentar essa informação aqui, logo na apresentação desse bot. Olha, isso que a gente estava falando de bot, de chatbot, a gente viu que eles têm que se apresentar, a gente viu que eles têm que ser específicos, e agora a gente está vendo que eles têm que ter personalidade. Mas por quê? Qual é o objetivo de um bot ter personalidade? Ele não bastaria ele estar lá e simplesmente responder as perguntas? Qual a necessidade, qual é a vantagem da gente adicionar uma personalidade a um bot? Olha, tem alguns motivos. Um deles é para criar uma proximidade, uma sinergia com a pessoa com quem ele está interagindo. Aqui eu trouxe também 3 exemplos distintos. O primeiro deles se chama Rock. Ele é um chatbot que ele foi construído para falar sobre o Rock in Rio 2017. Então, veja, quando eu estou me programando para ir para um Rock in Rio, ou eu já comprei os meus ingressos, já estou planejando a minha ida, pensa na vibe, na expectativa dessa pessoa, né? Então, o objetivo desse chatbot é fomentar isso, é fomentar toda essa alegria de quem está indo para um Rock in Rio. Então, ele é um chatbot alegre, ele é um chatbot que fala de rock, ele é um chatbot que se comunica com as pessoas que gostam de rock. E ele expressa isso através da personalidade dele. Aqui tem um exemplo de um diálogo que eu tive com ele. Né, então, ele fala, né, eu sou o Rock, ó, ele se apresenta, né, eu fui criado para contar tudo sobre o Rock in Rio, então ele também aqui já está setando a minha expectativa, e ele fala como que é o diálogo com ele. Então, para a gente conversar, você tem que clicar nos botões que ele vai me apresentando. E aí ele puxa assunto, olha como ele se comporta, né, só que olha a maneira como ele se comporta, ele fala, bom, eu já estou indo para o meu 7º Rock in Rio, e você? Vai algum dia para a nova cidade do rock? Então, eu já estou sentindo aqui um tom de informalidade nessa personalidade desse chatbot. E aí, ainda no final, aqui ele ainda coloca o emoji que remete às pessoas ao metal, né? As pessoas que curtem rock, metal. Então, já tem um emoji ali também que já mostra a personalidade dele. E aí eu falei, eu vou, né? E aí ele, olha só como ele se comporta. Ele, qual show promete ser o melhor desse ano? Então, essa forma com que ele se comunica, ele está expressando a personalidade dele. E essa personalidade é para criar uma proximidade, é para que ele pareça o mais humano possível. Ele nunca vai ser humano, mas para que ele pareça mais humano. E aí, aqui tem um outro exemplo que é totalmente diferente. Ele é um chatbot, esse aqui se chama Amigo Anônimo, ele é um chatbot dos Alcoólicos Anônimos. E o objetivo é ajudar pessoas, ou familiares, ou amigos, de pessoas que têm problema com alcoolismo. Então, vocês estão vendo a diferença entre um bot e o outro. Um vai falar de uma coisa agradável, a ida para um evento, toda aquela empolgação. O outro vai falar de um problema muito sério. Então, é natural que ele tenha uma personalidade mais séria. Porque, senão você já imaginou a frustração, você falar sobre um assunto sério como o alcoolismo, e o bot fica lá, não sei o quê, não tem como, né? Seria muito frustrante para a pessoa que está interagindo com o bot. Então, esse aqui, o Amigo Anônimo, ele é muito sóbrio. A gente vê que a forma como ele conversa, que as palavras que ele usa são palavras sóbrias. E aí ele vai puxando o assunto, né? Ele vai identificando com quem que ele está falando, se é um alcoólico, se é uma pessoa que está em recaída, ou se a pessoa quer ajudar um alcoólico, e assim ele vai conduzindo a conversa. Aqui ele vai conduzindo a conversa através de botões. Então, é uma personalidade totalmente diferente, e ela tem que ser diferente,
né? Necessariamente tem que ser diferente, porque senão causaria um mal-estar na pessoa que está interagindo do outro lado. E aqui eu trouxe um outro exemplo também, que ele é um jogo, né? Ele é um jogo de adivinhação, o Akinator. E o que ele se propõe? Isso aqui já é uma brincadeira. Então, olha a diferença da personalidade, né? Ele tem umas imagens que ajudam a transmitir como que o bot está, digamos assim, se sentindo. E aí o objetivo é que eu pense numa personalidade qualquer e ele vai me fazendo perguntas sobre essa personalidade. E aí, à medida que eu vou respondendo, o objetivo é que lá no final adivinhar qual era a personalidade que eu estava falando. E aqui, observa que na pergunta número 2, ele está pensativo, então ele está expressando a personalidade dele daquele modo ali, né, com aquela imagem de pensativo. À medida em que ele vai me fazendo mais e mais perguntas, olha, quando a gente chega na pergunta número 12, ele já está mostrando um esforço em tentar adivinhar qual é a personalidade que eu pensei, e ele está bolando perguntas para isso, e a personalidade dele está sendo expressa, no caso aqui, através dessas imagens. E aí, quando chega lá no final, que aí ele adivinha a personalidade, aí ele se coloca ali feliz, como, você pensou em tal personalidade, e fala o nome dessa pessoa, né? E aqui, até especificamente desse aqui, é um processo de retroalimentação, onde eu posso falar, você acertou ou você errou. E à medida em que eu vou falando se ele acertou ou se ele errou, eu vou ajudando também a ensinar se esse bot, a ampliar a base de conhecimento desse bot. Então, tá aí exemplos, né, de personalidades, e eu acho que, assim, não sei, Augusto, eu consegui transmitir a ideia de por que eles têm que ter personalidade e por que essa personalidade é distinta de um bot para o outro. Eu acho que é importante, essa personalidade, ela vai também, como você falou lá atrás, ela vai gerar empatia, né, com o interlocutor. Você, criando essa personalidade, o interlocutor, ele vai se sentir mais confortável para interagir com o bot. Antes da gente continuar, Valesca, só lembrando todo mundo que no final do encontro a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas e que vocês podem fazer suas perguntas aí no próprio site. Mas, Valesca, a gente já viu que tem que ter personalidade, ok. Mas é só criar o bot e disponibilizar para os usuários? Qual o processo de manutenção? O que eu preciso fazer para que esse bot sempre tenha a melhor performance possível? Precisa ter uma curadoria? Como é que isso funciona? Eu acho que a gente pode pensar nos bots praticamente como crianças. Eles têm que ser educados. Essa é uma lição também que a gente aprendeu. Tem que dar educação para o seu bot. E essa educação, ela é constante. O que acontece? No início, logo que o bot é criado, essa educação, ela é muito frequente, né? É possível que você tenha que acompanhar as interações desse bot, assim, várias vezes ao dia, para ver se ele está acertando ou errando nas respostas, e ensinar para ele onde que ele acertou e onde que ele errou. Esse é o processo de curadoria. Depois que o tempo vai passando, você consegue espaçar essa curadoria, esse cuidado que você tem com o bot, à medida em que ele interage. Então, depois fica mais espaçado ao ponto de, enfim, você não precisar ficar tão perto do bot. Mas aqui, eu tenho um exemplo que aconteceu com um chatbot feito pela Microsoft, que foi interessante, assim, esse case, né? Eu quis trazer, assim, para mostrar o que acontece quando você larga o seu bot para ser educado na selva, que foi o que aconteceu com a Thay. Né? A Thay foi um chatbot da Microsoft. O que eles pensaram, né? O que a Microsoft pensou? Eu vou largar a Thay no Twitter, e com base nas interações, principalmente no Twitter, tá? Não era apenas esse canal, mas com base nas interações que ela estava tendo com as pessoas que utilizam esse canal, ela vai aprendendo, e aí ela vai melhorando, ela vai aprendendo sozinha. Basicamente, assim, a Microsoft largou lá o seu chatbot para ser educada pelos usuários do Twitter. E aí não tem jeito, né? Aí, assim, a criatividade humana é algo. E ela foi feita para interagir principalmente com adolescentes, né, na idade de 18 e 24 anos, e o que eles ensinaram para ela foi que ela se tornou agressiva e preconceituosa.
eles ensinaram a TAI a fazer comentários nazistas, a fazer comentários homofóbicos, misóginos. Ou seja, eles deram a pior educação, que é o que aconteceria se a gente largasse hoje um filho para ser educado em qualquer lugar, né? Quando você tem que educar um filho, você escolhe a melhor escola e fica muito próximo da educação desse filho. Quando você tem que educar um bot, você também precisa ficar próximo da educação desse teu bot e não simplesmente largar ele num lugar que as regras são, praticamente não tem regras. Então, aconteceu isso, a Microsoft, em menos de 24 horas, retirou o bot do ar, porque aí vem uma série de problemas e uma série de associações da imagem da Microsoft com tudo aquilo que a TAI estava fazendo de errado lá no Twitter, né, com esses comentários nazistas, homofóbicos e tudo mais. Então, teve que retirar o chatbot do ar. Esse é um exemplo, tá? É um exemplo de que, assim, a curadoria ficou solta e o robô, ele não sabe, né, ele não sabe ter discernimento entre o certo e o errado. Para ele, certo é o que ele está aprendendo. Então, foi esse exemplo aí que eu acho que vale, assim, para a gente mostrar a importância da curadoria, quando a gente está falando de inteligência artificial no geral, e chatbots mais especificamente. E isso quebra alguns paradigmas, né, Valesca? Inicialmente, a gente chega a pensar, pô, é só eu construir um bot, colocar lá, que ele vai aprender sozinho, e eu não tenho que me preocupar. Isso não é verdade, né? Ele até aprende sozinho, só que ele aprende o que não deveria. E fazendo uma analogia até a criação de um filho, no começo, quando uma criança é menor, você tem que estar lá perto dela todo dia, orientando todo dia. A partir do momento que ela vai crescendo, essas orientações, pelo menos para algumas crianças, você não precisa estar lá todo dia orientando, você vai espaçando. E no bot, funciona no mesmo modelo. No chatbot, inicialmente, no começo, quando você coloca ele, você tem um processo de curadoria bem mais constante. E ao longo do tempo, quando ele vai aprendendo e se educando, você pode espaçar essa educação, essa curadoria, esse treinamento. Mas continuando aqui, Valesca, a gente tem uma lição aprendida, que é que os bots são bons companheiros, ou precisam ser bons companheiros. Mas conta um pouco para a gente, como é que foi isso? Assim, a gente programa os bots, isso foi desde o início, isso foi identificado que a gente precisa, é importante, é necessário que os bots sejam bons companheiros, ele tem essa função, foi para isso que eles foram criados? O exemplo que eu trouxe aqui, da Cookie, ela acabou se tornando uma boa companheira, mas isso foi um comportamento emergente, uma aplicação da Cookie que não se sabia lá no início, quando ela foi criada. Isso é fantástico, né? Porque aí a gente vai criando coisas e vai vendo um conjunto de possibilidades para chatbot, para inteligência artificial e tudo mais. À medida que a gente consegue romper uma barreira, um desafio tecnológico, a gente passa daquela barreira, a gente vê as portas se abrirem para diversas outras possibilidades. No caso da Cookie, olha que interessante, ela é um chatbot genérico, né, mas lembrando que ela é a melhor do mundo, então por isso que ela é genérica. Aqui eu trouxe um depoimento da pessoa que criou a Cookie, tá, do programador, desenvolvedor que criou esse chatbot. E aí perguntaram para ele, né, o que faz você continuar com esse projeto? Porque é um esforço de anos. Pensa que lá em 2013 ela já ganhou prêmio, né, e depois ela permanece, ela existe até hoje. E aí ele fala, né, que o que faz ele continuar é quando ele recebe e-mails, ou mesmo nos registros, nos logs das conversas com a Cookie, ele percebe as pessoas comentando o quanto a Cookie ajudou em determinada situação. Isso não era esperado, e isso foi fantástico, né? Então, assim, no que a Cookie ajuda? Olha só, conselho sobre namoro, por exemplo, né? A pessoa está angustiada e vai ali conversar com o chatbot, e por algum motivo sai dali mais aliviada. Questão de bullying, né? Intimidação na escola, adolescente, pré-adolescente, está angustiado com aquela questão lá da escola, vai bater um papo com o chatbot e também sai mais aliviado. Olha, aí eu fico fascinada com essas coisas. E aí, que outros itens, né, doenças, ou mesmo conselhos sobre entrevista de emprego. Então, ela conseguiu ajudar as pessoas em diversos aspectos das suas vidas.
Inclusive, ele fala, né, o Christopher Mins, aqui, o criador da Cook, ele fala, olha, eu também recebo muitos idosos que falam com ela em busca de companhia. E aí a gente vai ver que essa questão dos idosos, ela nos leva ao slide seguinte aqui, onde a gente acabou encontrando aplicação mais voltada para esse público especificamente. É importante, né? Principalmente num tempo de pandemia, onde as pessoas têm que ficar isoladas em casa, pô, ter uma companhia para conversar e tal, é uma aplicação do bot que, como você bem falou, inesperada, mas que, com certeza, ajuda muito. E eu acho assim, e é importante que o fato do bot ser um bom companheiro, ele abre portas, né? Ele ajuda na interação, se você quer atender ou quer quebrar uma insatisfação, esse companheirismo, ele ajuda a atender o objetivo final do bot. Mas a gente foi falando de bots, principalmente bots para empresas e bots com outras aplicações, mas assim, existem um conjunto de aplicações específicas, ou seja, a gente pode... O bot serve para qualquer coisa, todas as soluções de bot já foram desenvolvidas, ou existem soluções novas, ou a gente pode pensar em soluções criativas para novos bots. Fala um pouco para a gente, Alice, o que seria, como é que você enxerga essa questão de aplicações para bots? Eu vejo que quanto mais a gente evolui com essa tecnologia, mais possibilidades vão surgindo. Agora, te ouvindo falar aí, Augusto, eu me lembrei de um outro bot que eu também conversei um pouco com ele, que é para pessoas que sofrem de insônia. Olha só que engraçado, né? Você está lá de madrugada, não consegue dormir, não quer incomodar ninguém, não quer acordar ninguém para falar contigo, nem pode, né? E aí você interage com o bot. E o bot, ele é engraçado, porque ele só funciona naquele período da madrugada. Se você puxar assunto com ele durante o dia, ele não responde. Então, esse é um exemplo, né? Por que surgiu essa questão do bot para auxiliar pessoas com insônia, por exemplo, né? Surgiu depois que a gente descobriu que os bots são bons companheiros. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Você rompe uma barreira tecnológica e ela te abre portas para outros desafios. E o que mais que tem lá na frente quando a gente atingir esses outros desafios? Vão ter desafios cada vez maiores ainda, né? Aqui nesse slide, tem algumas aplicações bem legais. Aqui, o primeiro, ele mistura um pouco, né, a questão da robótica também. Então, não é só um chatbot. Ele começa como um chatbot, mas esse projeto, tá, esse bot aqui, o Ryan, ele é da Universidade de Denver, ele já envolve a questão da robótica. Então, você vê que tem ali um robô, né, todo um trambolhão ali. Por quê? Porque, além de conversar, ele também é capaz de captar expressões faciais da pessoa que está conversando com ele e fazer expressões, né? Então, a gente vê ali que tem um rosto dele ali, ó, que aquele rosto também pode transmitir expressões. Então, ele vai além de um simples chatbot, tá? Todos eles aqui que eu estou falando, todos envolvem inteligência artificial, necessariamente, né? Mas esse é um exemplo. E aí ele está sendo testado em casas de idosos nos Estados Unidos. E o feedback é o seguinte, que eles gostam de conversar com o robô, porque eles nunca sabem no que vai dar aquela conversa. Então, quer dizer, é sempre uma surpresa para eles. Então, acho que é uma aplicação bacana aqui. Tem uma outra solução, que é o LIQ, do Intuition Robotics. Esse aqui, ele já é mais enxuto, né? Ele é menorzinho, ele vem com um apoio aqui, ó, para o celular, e tem um robozinho bem pequenininho que fica do lado ali, só move, assim, tem uma partezinha dele que é móvel. Mas ele já é bem menorzinho, né? Não é aquele trambolhão grandão lá. E também, ele faz a mesma coisa, ele também propõe aos idosos, né? Ele tem por objetivo fazer companhia para idosos, e ele propõe jogos. Então, assim, perguntas e respostas, né? Sei lá, quantas vezes o Brasil foi campeão do mundo? Letra A, 3, letra B, 4, né? E a pessoa vai interagindo com esse bot. Eles aqui também têm reconhecimento de voz, né? Então, facilita para que o idoso não tenha que ficar digitando, ele possa simplesmente ir conversando. Então, também é uma outra possibilidade, mais enxuta.
né, mais enxuta, eu digo assim, mais enxuta por ser menorzinha. E aí, olha como as coisas evoluem. Aí a gente sai desses modelos aqui, né, desses 2 primeiros modelos que foram feitos para fazer companhia, e a gente chega nesse outro projeto que eu achei fantástico, que esse é um projeto italiano, tá, da Itália Longeva, não sei como que pronuncia, né, o nome desse chatbot é Chat Yourself. Qual é o objetivo desse bot, né? Ele é para ser usado por pessoas que estão em estágios iniciais de Alzheimer. Então, se a pessoa esquece uma informação, ela pode perguntar, que nem aqui, essa imagem eu tirei do vídeo promocional deles, né? Então, a pessoa pergunta, qual que é o nome da minha filha? E aí o bot traz a foto da menina e fala qual que é o nome dela. Nesse mesmo vídeo promocional, tem um momento que a pessoa saiu para fazer uma caminhada e ele não lembra como voltar para casa. Então, ele pergunta, qual que é o meu caminho de volta para casa? E o bot joga para ele ali na tela o caminho, né, através do Google Maps e tudo, para ele não se perder. E aqui nesse outro print, ele está lembrando o idoso de que é hora de tomar remédio e de que é hora de dormir, né? Então, assim, quem já conviveu com pessoas que têm Alzheimer, sabe que algumas vezes você tem que simplesmente repetir a mesma informação inúmeras vezes. E, em alguns casos, a pessoa não está disponível para isso, não pode, ou, né, tá, enfim, com algum problema, e o bot, ele pode fazer isso, ele pode repetir inúmeras vezes. Se a pessoa fizer a mesma pergunta, ele vai dar aquela resposta incansavelmente, porque como eu falei lá no início, né, os bots, eles são incansáveis. Então, eu achei essa aplicação aqui também, assim, fantástica, né, e inusitada, que emerge justamente daquilo, né, a gente vai evoluindo, e a partir dessa evolução vai vendo novas possibilidades para o emprego da inteligência artificial, para o emprego dos chatbots. A gente vê aqui, parece que o limite é o céu, né? Não tem aplicações específicas, né? Só tem uma ideia e pode transformar essa ideia num chatbot, literalmente. Mas olha, a gente está chegando no final do nosso encontro, e agora fala um pouco para as pessoas que estão nos vendo aqui, como é que a Embratel, como é que a gente consegue ajudar as empresas na implantação do seu primeiro bot, um bot simples, ou até na implantação de bots mais sofisticados. Como é que a gente consegue ajudar as empresas nesse processo de construção? Legal. Esse produto aqui a gente lançou esse ano, recente, super recente, a gente lançou em julho, né, que é o bot pronto Embratel. E ele tem por objetivo, realmente, assim, a empresa tem lá vamos supor, eu tenho um pequeno negócio, né, eu tenho, por exemplo, sou dona de uma pet shop e eu quero ter um bot ali no meu site para responder dúvidas, para me ajudar no atendimento. Então, inicialmente, ele foi pensado para empresas de pequeno e médio porte, mas podendo também atingir as grandes, como a gente vai ver. Mas para empresas de pequeno e médio porte, a gente tem, né, esse produto, ele contempla até 30 intenções, que é intenção para caramba, né, já dá para responder um monte de dúvidas com 30 intenções, porque olha só, quando a gente fala de chatbot, 30 intenções não são 30 perguntas, são 30 intenções. A pessoa chegou no site, vamos supor, do meu pet shop, com a intenção de resolver uma dúvida sobre um assunto. Ela pode fazer diversas perguntas de modo diferente sobre aquele ponto, mas a intenção é a mesma. Por isso que eu digo que em 30 intenções é suficiente. Esse produto, ele utiliza a tecnologia da IBM, o Watson da IBM, é o nosso motor de inteligência artificial. Porque a gente não vai construir um chatbot ou construir uma inteligência artificial do zero, não tem como, né? Ficaria anos, ficaria uma vida inteira fazendo isso. Então, a gente já busca alternativas que já foram testadas no mercado como motor de inteligência artificial, que no caso a nossa opção é o Watson. A gente consegue implementar rápido, até 20 dias úteis, dando toda a consultoria para o cliente em todos esses aspectos que a gente falou, né? Como é que nós vamos definir a personalidade do bot, como que você quer que ele se apresente, toda essa conversa junto com o cliente, para que ele consiga formatar bem a ideia de como é que vai ser o bot dele. A gente conversa com o cliente, presta consultoria para identificar quais são as intenções, quais são as melhores perguntas e as melhores respostas para cada intenção.
tudo isso vem de um know-how que a gente adquiriu já nesse caminho de construir bots, né? E, claro, para as empresas maiores, aí tem essa alternativa aqui, ou para as empresas que querem um bot mais robusto, a possibilidade de evoluir para que ele comporte mais intenções, se for o caso, ou para que a gente acrescente integrações com outros sistemas, aí, enfim, ao gosto do cliente, né, aquilo que for importante para o cliente. Então, basicamente, esse é o modo como a gente pode ajudar quando a gente está falando aí de chatbot. Importante, pessoal. Muito bom, Valesca. A gente está chegando aqui ao final do nosso encontro. Tem vamos aqui responder algumas perguntas da nossa plateia. A gente não vai conseguir responder todas. As que a gente não responder aqui ao vivo, a gente vai enviar por e-mail. Mas a gente vai responder algumas agora. Valesca, tem uma primeira pergunta da Cláudia Leite, da empresa CLS Comunicação. Ela pergunta: a inteligência artificial de um chatbot só aumenta ou ela também pode regredir? Para uma inteligência artificial, para um chatbot ficar mais inteligente, ele precisa interagir. Então, quanto mais ele interage, teoricamente, mais inteligente ele fica. Porém, eu tenho que falar da questão da curadoria. Se não houver curadoria, o bot vai dar a resposta errada e ele vai achar que a resposta errada está certa. E cada vez mais ele vai aumentar o nível de certeza dele que aquela resposta errada é a certa. Ao ponto da gente poder olhar, quando a gente monitora o desempenho dos bots, né, poder olhar que ele tem 90% de certeza que a resposta é aquela. Só que se a curadoria não for feita ou não for bem feita, essa resposta pode ser errada. Então, eles podem, sim, regredir ao longo do tempo. E tem um exemplo aqui que eu acho que pode ajudar a ficar bem claro, que é assim, quando você busca, por exemplo, o suporte de alguma grande empresa, tá? Eu preciso de um suporte sobre o Office da Microsoft. Aí eu vou lá, pesquiso, e vem um artigo. A gente lê aquele artigo e no final sempre tem uma pergunta, né? Ele pergunta assim: esse artigo foi útil, sim ou não? Aí você responde positivo ou negativo. O que acontece? Ali, a Microsoft, no caso do exemplo, né, está deixando que a curadoria seja feita pelos usuários. Então, existe um risco aí, porque se o usuário falar que o artigo foi útil quando o artigo não foi útil, ou vice-versa, ele vai confundir essa inteligência artificial. E aí, esse aprendizado pode regredir. Claro que a gente precisaria aqui de diversos usuários com essa intenção, né, de confundir o robô. Mas, sim, há riscos de um chatbot regredir ao longo do tempo, se não houver o cuidado com a curadoria. Ok. Tem uma segunda pergunta aqui, Valesca, da Maria Lúcia, da empresa Ideias Comunicação. Ela pergunta que alguns chatbots têm desempenhos frustrantes. Na sua visão, como a gente consegue contornar esse tipo de problema? E tem mesmo, né, Augusto? Tem alguns, assim, que a gente fica decepcionado. Eu acho que são 2 pontos. Um deles é muito parecido com o que acontece na vida real, né? Você vai, por exemplo, você entra num site para fazer uma pesquisa e fica o chatbot ali pipocando, querendo puxar assunto contigo. Você fecha a janelinha, ela abre de novo. Isso é frustrante, isso é irritante. Mas na vida real também é assim. Às vezes você vai numa loja e você quer, sei lá, comprar um sofá, por exemplo. Tem momentos que você quer que o vendedor esteja do teu lado para tirar dúvidas. E tem momentos que você quer ficar sozinha para ficar ali amadurecendo a ideia de qual sofá você vai levar. Só que se esse vendedor não tiver um bom treinamento, ele vai ficar ali do teu lado, né, te importunando. Então, do mesmo jeito que o bot, essa frustração, eu vejo esse paralelo entre a vida real e a vida dos bots, né, eles refletem o jeito que as pessoas são. Então, eu acho, para mim, especificamente, assim, quando ele fica pipocando na tela e eu tô só fazendo uma pesquisa, isso me incomoda, isso é frustrante para mim, e aí tu vê uma coisa fácil de corrigir. E eu acho que um outro aspecto que frustra muito, ou que pode surpreender muito positivamente, é quando o bot vai até uma parte do caminho, ele faz tudo o que ele pode fazer, e a partir de um determinado momento a conversa é redirecionada para um humano. Aí sim, aí eu tive experiências assim, eu estava tentando agendar exames, e o bot foi pedindo tudo que precisava,
requisição, a foto da minha carteirinha do convênio, eu fui fazendo upload de tudo, eu ainda estava falando com um robô. Mas aí, quando chegou num ponto, que eu não lembro agora não lembro se foi o agendamento, o que foi, ele jogou para um humano. Eu saí 100% satisfeita. Então, a minha experiência não foi nada frustrante, mas vai de quem construiu aquele chatbot saber, conhecer as limitações do robô e saber qual o momento que é para você passar para o humano e até onde o bot pode ir, né? Respeitar os limites dele. Tá ok. Valesca, a gente tem uma lista aqui de várias perguntas, a gente não vai, infelizmente, nosso tempo está chegando no final, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu já gostaria de comunicar que a gente vai mandar a resposta para todos que interagiram e perguntaram aqui, a gente vai mandar por e-mail para cada um. A gente está chegando no final da nossa apresentação e eu gostaria de lembrar que essa live, como todos os nossos encontros, estão disponíveis no canal do YouTube da Embratel. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aqui a Valesca por essa excelente explanação, aqui, esse bate-papo interessante sobre bots. E, caso tenha interesse, caso queira falar mais sobre bots, podem entrar em contato com o seu executivo de contas da Embratel, que ele está totalmente orientado e vai te orientar da melhor forma possível. Por último, gostaria de lembrar que a nossa próxima live vai ser no dia 24 de setembro e a gente vai abordar o tema de Data Analytics, especificamente sobre a análise estatística de mobilidade urbana para gerar insights em ambientes de planejamento e operação. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado Valesca, obrigado a todos pela presença e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.